galera, beleza? Tudo bem? Edson EDS Carros. Galera, nesse vídeo vamos falar sobre elétrica básica do seu carro. Muitas pessoas têm dúvida, eu percebo nos comentários aí, muitas pessoas têm dúvida, não têm noção nenhuma sobre elétrica. Nesse vídeo eu vou te esclarecer várias dúvidas sobre elétrica do seu carro. Então vamos lá, galera. O seu carro, ele utiliza 12 volts, tá? A maioria dos carros utiliza 12 volts. A não ser aqueles carros bem antigos, Fusca, eu acho que até Kombi, bem antigos, primeirão mesmo lá, eles utilizavam 6 volts. Hoje em dia não, hoje em dia 99% dos casos utilizam 12 volts. Alguns caminhões utilizam 24 volts, né? Mas a maioria dos carros utiliza 12 volts. Então ele tem lá o lado positivo e o lado negativo. O positivo tem o sinal de mais, o negativo tem um tracinho, que é o sinal de menos. Isso é importante falar, porque às vezes você vai fazer algum teste, precisa ligar no positivo e negativo. O positivo é mais, o negativo é menos. Tem casos que não está em vermelho o positivo. Então olha esse sinalzinho de mais e esse sinalzinho de menos. Isso é crucial você saber. O 12 volts é o direto da bateria, certo? Já o carro, ele tem vários sensores e atuadores, né, como som da lâmpada, atuador de marcha lenta, sensor de posição de borboleta e vários outros. Esses sensores, a maioria deles trabalham com 5 volts de sinal. Esses 5 volts vem da onde? Vem do módulo. Então o módulo recebe o 12 lá e manda 5 volts para determinados sensores aí, dependendo da necessidade do carro. Já o seu carro em funcionamento, se você pegar o multímetro lá e testar na bateria, ele vai passar de 13 volts, de 13,5 a 14. Isso é porque o seu alternador está mantendo a bateria o tempo todo carregada, acima de 12 volts. Então aí é mais quando o carro está ligado, né? Se você vai fazer algum teste, antes de ligar o carro vai ter que estar 12 lá. Se tiver menos que 12, provavelmente você tem um problema de bateria. Esse 12 volts, galera, é diferente das tomadas de casa, que é 110 ou 220. O 12 volts do carro é 12 volts direto. A tomada 110 ou 220, ela é alternada, ou seja, ele fica trocando, né, o positivo de um lado para o outro, por isso que se diz alternado. Já o carro não, já é sinal direto. Esse positivo é utilizado para várias coisas, né, praticamente tudo no carro, né. Tem um positivo que é o positivo pós-chave, né? Não sei se você percebe que quando você vira o contato do seu carro, acende a luz do painel, quando você dá a partida, o motor de arranque aciona. Esse daí a gente chama de positivo pós-chave, que é um positivo que é acionado após você virar a chave. O nome já diz, pós-chave. Na chave tem uma peça que chama comutador. É uma alavanquinha que a chave vai, como se a chave tivesse sido encaixada nela, mas ele vai atrás do miolo da chave. Quando você encaixa e vira, a primeira ativada já ativa algumas coisas. Segunda ativa mais algumas. A terceira já vai direto para o motor de arranque. Isso daí chama positivo pós-chave. Isso é muito utilizado para instalação de alarmes. Por quê? Quando você desliga o carro, não fica consumindo o alarme não fica instalado no positivo direto e aí fica consumindo positivo o tempo todo, correndo o risco de descarregar a bateria. Isso, como eu falei, é muito utilizado para alarme e outros componentes que dependem de virar a chave para funcionar. Já o negativo do carro, pessoal, as montadoras optam em pegar direto da lata do carro. Aí você fala, mas por que não passa o fio? Galera, você imagina, você passar um fio, né, junto para todo um chicote de fio grosso no carro todo. Então eles optaram em pegar um fio pequeno e aterrar, parafusar mesmo na lata do carro. Isso diminui quantidade de fio, diminui trabalho. Meu, é ótimo para várias coisas. Você vai fazer um teste ali, você só encosta o multímetro no positivo, encosta na lata do carro. Então isso daí foi uma sacada bem legal, porque eles diminuíram muitos custos deles aí e ajuda bastante também, né? Como eu falei anteriormente, em várias coisas, vários testes, né? Então o negativo vem direto da lata do carro. Aí que é o perigo, quando você está fazendo teste lá, você não pode encostar um fio positivo na lata, porque se você encostar, corre risco até de pegar fogo o carro. Então fique atento a isso. Se você tiver algum fio ligado no positivo ali para testar, não encoste na lata do carro de maneira alguma. Isso fecha curto, pode pegar fogo no seu carro. Vou falar um pouco dos interruptores, né? Interruptores seria o quê? Um exemplo, a chave de seta. Quando você vira, ela é um interruptor.
o botão do farol, quando você vira, ele é um interruptor. Na verdade, os interruptores eles não fazem nada mais que o quê? Passa o fio positivo e passa o fio negativo. Aí a montadora corta um dos fios, geralmente o negativo corta um dos fios e coloca o interruptor no meio. Então você imagina, tem um fio inteiro aqui, certo? A montadora corta o fio e liga uma ponta do fio num lado do interruptor e liga a outra ponta do outro lado. Então no meio do fio tem o interruptor. Quando você aciona o interruptor, ele emenda o fio. O interruptor não é nada mais do que isso. Ele liga um fio no outro. Então por isso que quando você liga a seta, liga o farol, porque ele ligou o fio. Quer dizer, você liga a chave de seta para ligar o farol ou você aciona algum interruptor, ele ligou. Então acionei o interruptor no exemplo do farol, ele estava desligado. Quando eu acionei, ele encostou o fio e fez ligar o farol. O interruptor não é nada mais que isso, ele só liga um fio no outro. Vou falar também um pouquinho sobre relé, né? Relé é bem interessante falar, porque é assim, ó, pra você entender, né? Um exemplo, né? A chave de seta, ela tem vários interruptores dentro dela, né? Só que os interruptores são micros, né? Muito pequenininho. Você imagina ligar uma lâmpada, né? Que suporta uma energia gigantesca, né? Que puxa uma força gigantesca, principalmente da bateria, ser ligado a um interruptorzinho bem pequenininho, né? Então, os relés são justamente para isso. Vem da chave de seta um fio bem fininho e liga no relé, o positivo e o negativo. E aí, do relé, ele aumenta a força e sai um fio mais grosso. Então, falando de uma forma bem básica, o relé ele amplia a força do interruptor. Então vem um fiozinho fininho, passa pelo interruptor, que ele é bem robusto, e sai dois fios grossão. Então ele aumenta a potência do interruptor, ou que seja de farol, ou que seja de chave de seta, de várias coisas, né? O relé serve para várias funções. Serve até para a gente ligar algum componente a mais no carro ali e exige um pouco mais de força. Para você não ligar um fio direto até ele, você liga um fio mais fino até ele e dele sai dois fios mais grossos, que aí aciona o componente um pouco mais forte. Então, falando da forma bem grosseira possível, ele aumenta a potência do interruptor que entra antes dele. Fusíveis é uma coisa bem comum aí, até a gente usuário comum aí, às vezes vai lá precisa trocar um fusível. Por que queima os fusíveis, galera? O fusível é justamente pensado no seguinte, ó. Tem um fio aqui, outro fio aqui, e o fusível está nesse meio. Então ele está emendado, mas com o fusível no meio. Aquele fusível, ele aguenta, sei lá, por exemplo, a potência de 40 amperes, né? Então aí chega no fio, passa 50 amperes, o fusível se rompe, porque o fio não aguenta, né, 50 amperes, né? O fusível é colocado pela amperagem que o fio aguenta. Então se passa 50 num fio que aguenta 40, ele se rompe, justamente para não queimar outros componentes ou também vir a queimar o próprio chicote. Acontece casos de não ter fusível ou não passa pelo fusível e queimar o chicote, sair queimando o chicote todo. Às vezes a pessoa vai lá, tem um fusível de 20 amperes, ele vai lá e coloca um de 40, só que o fio, né, só suporta 20. Se você colocou um de 40, não vai romper o fio com 20 amperes. Então corre o risco de queimar o chicote. Então fique muito atento. Queimou um fusível de 10, de 20, coloque exatamente o mesmo. Se colocar menor, ele não vai aguentar, porque na hora que você ligar o componente até antes, ele queima. Se você colocar um muito maior, corre o risco de pegar fogo no chicote. Então fique atento em colocar o fusível exatamente que é necessário aí, para não correr de ter outros problemas aí. Então é isso, galera, uma diquinha bem top, rápida e básica, né? Acredito que vai ajudar bastante aí para você ter uma noção, né? Uma noção básica de elétrica, aí é bem básico mesmo. Logo a gente vai fazer vídeos mais aprofundados, né? Mas já tem vídeo aqui como testar um relé no canal. Tem alguns vídeos de elétrica aqui já, galera. Como instalar LEDs, tem alguns vídeos. Mas eu vou estar fazendo mais vídeos sobre esse assunto aí. Se você gostou do vídeo, segue, né? Se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha esse vídeo, faz um comentário aí, galera. Ajuda bastante, né? Incentiva o YouTube a mandar nossos vídeos para muito mais pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.